Boa noite. Começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Cibá Machado, senador acreano pelo PT. Boa noite, Cibá. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia para falar com as 22 cidades acreanas. Boa noite, Diogo. Cibá, final de ano, início de 2006 aí, um ano político se aproxima e o Congresso Nacional fechando seus trabalhos com algumas confusões instaladas ainda, né? Ao final da CPMI da Terra, temos ainda a CPI dos Correios que ainda não acabou. Queria que você fizesse um balanço geral, principalmente desses dois fatos políticos que marcaram muito os trabalhos do Congresso Nacional no decorrer desse ano de 2005. Bom, Diogo, a CPI da Terra foi criada ainda em 2003, momento em que o Movimento dos Sem Terra lançou o chamado Abril Vermelho, movimento de ocupação de várias áreas no país inteiro. E os parlamentares, que chamada bancada ruralista, que defende os grandes proprietários, se manifestaram contra e criaram a CPI para investigar o MST. E no meio das negociações se achou que aquilo era demais, era muito, digamos assim, ideológico. Então que se investigasse os conflitos no campo. E foi esse então o caráter da criação desta CPI. Foram 2 anos e meio de muita briga interna. A CPI nunca se entendeu e mostra muito claramente que as pessoas neste momento nem se relacionam como partido político, coisa parecida. A gente sentia lá que cada um dos deputados ligados mais aos ruralistas, eles se encontram enquanto ruralistas e não enquanto partido ou outras coisas. E infelizmente terminou muito melancólico. É claro que teve uns pontos positivos. Nós conseguimos identificar tráfico de armas, compra de armas lá no Paraná, um coronel da Polícia Militar do Paraná, que era a pessoa que fazia compra de armas pesadas para municiar pistoleiros. Isso nós conseguimos descobrir. Foi instaurado inquérito? Foi tudo, instaurado inquérito, o coronel tá preso. Nós conseguimos a prisão dos mandantes do assassinato da irmã Dorothy, porque os 2 pistoleiros se entregaram, mas os mandantes não. Foi a CPI que encontrou os mandantes, conseguimos pegar os mandantes, 2 deles, estão indo a julgamento agora no próximo ano, e apresentamos relatórios sobre algumas situações que mereceria, assim, para o judiciário, sobre a questão de reintegração de posse, como é que deveria fazer, para não proceder aquelas reintegrações de posse assim, onde a polícia vai lá e faz de qualquer jeito, poderia em alguns lugares suprimir o conflito, e haver algum tipo de iniciativa de diálogo. Conseguiu se avançar então, nesse sentido? Avançou senador? Em nada porque nosso relatório, o relatório do deputado João Alfredo, quase 800 páginas, trazia este perfil de indicação. E os ruralistas não aceitaram, porque nós também pedimos a prisão de alguns envolvidos em assassinatos. Aquele prefeito lá de Unai, que mandou matar os 4 agentes do Ministério do Trabalho, este negócio todo, aquele conflito que teve dentro de Goiânia, que a polícia lá prendeu, fez aquela reintegração daquela área, que derrubou as casas, teve gente que foi morto, e todas essas coisas nós conseguimos fazer esse levantamento rigoroso, está lá, mas infelizmente na hora de votar o relatório nós somos minoria lá dentro da comissão, éramos minoria, e portanto não tinha jeito, não era argumento, não era as comparações, as coisas que iam fazer as pessoas demover agora dos seus votos. Senador, e aí é que eu lhe pergunto, o que é que explica então essa vitória da bancada ruralista, além da maioria na hora dos votos? Porque me parece que votar contra algumas constatações dessa é até anti-humano, não é isso? Além disso, foram mais longe, que não só derrotaram esse relatório com essas obviedades, como também apresentaram um outro relatório dizendo que os conflitos no campo se davam, em primeiro lugar, porque o governo apoia a reforma agrária demais, que as pessoas que reivindicam terra têm que ser tratadas como criminosos, e criminosos passivos de crime hediondo, que sem direito à fiança ou coisa parecida, que tem que suspender todos os repasses financeiros para quem apoia a reforma agrária no Brasil, e mandou prender todos os líderes do MST, porque disse que todos eram criminosos. E assim, quando a gente falava assim, mas e um cabra que manda matar, que assassina? Ele disse, não, se ele matou, ele estava protegendo a sua propriedade. Então, é uma coisa assim tão grotesca, que eu olhava assim nos rostos daquelas pessoas, eu não sei que sensação eu sentia naquela hora. Digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesta sala?
Isso aqui é uma coisa assim que está, como eu volto a dizer, está muito além do que qualquer outro tipo de relação. E olha que eu tentei lá com eles, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os pontos mais conflituosos do outro relatório, vamos fazer um relatório comum. Se não, é questão de honra. Se você tiver voto, derrote o nosso, porque se nós tivermos voto, nós vamos derrotar de vocês e aprovar o da gente. Senador, inclusive uma deputada do Pará rasgou o relatório final. Senadora Ana Júlia. Uma senadora do Pará, a senadora Ana Júlia, rasgou o relatório na plenária final. O que representa essa atitude? E outra também, essas deliberações tiradas da CPI da Terra nesse trágico final, como o senhor está colocando, enfraquecem os movimentos sociais? Dá um mau exemplo, né? Mau exemplo para que a impunidade continue, né? Sendo dessa maneira, não adianta fazer mais investigação, porque uma CPI com 2 anos de trabalho, como ela teve, com a riqueza de informações que juntou, e terminar dessa maneira, então a senadora Ana Júlia rasgou aquele relatório num momento de uma emoção muito forte de ver aquilo, tudo acontecendo, ela não acreditava naquilo. Então o relatório do deputado Lupion, que é um dos líderes dos ruralistas, ela rasgou, e eu acho que a maioria dos nossos ali, que estavam com aquele mesmo tipo de sensação, poderia ter rasgado aquilo também, mas infelizmente não serviu. Nós entregamos o relatório assim mesmo para a ONU, a embaixadora da ONU para a questão de direitos humanos esteve lá em Brasília e nós entregamos para ela, como entregamos ao ministro da Justiça, como entregamos ao Ministério Público Federal. Isso está aqui, isso aqui são denúncias consistentes e achamos que deve haver uma investigação agora de uma outra instituição. Senador, e falando nessas instituições, tanto internacionais quanto nacionais, recentemente a gente teve um caso muito difícil, que foi o assassinato da irmã Dorothy Stang lá no Pará, também envolvido com relação a esse conflito de terra. Com certeza esse fato acalorou as discussões dentro da CPI da Terra. E a gente está vivendo hoje no Acre a Semana Chico Mendes, né? O Chico nasceu em 15 de dezembro e veio morrer, a ser assassinado no dia 22 de dezembro. Essa relação que existe desses mártires do movimento, dessas pessoas que morreram por conta dessas questões de terra que hoje estão sendo discutidas dentro do Congresso Nacional, isso ajuda, auxilia na hora de você argumentar com relação a essas conquistas dos movimentos sociais com relação à terra? Destas pessoas eu conheci os dois, a irmã Dorothy e Chico Mendes. O Chico nem tanto, porque eu cheguei em 86 aqui, ele foi morto em 88. E a irmã Dorothy eu conheci em 1984. Ela recém-chegada no Pará, e minha família já morava lá há mais tempo. E, portanto, fomos chamados para ajudar já para a questão de um conflito. E foi a primeira vez que eu vi um conflito armado, com muitos tiros sendo disparados. Muitos colegas nossos foram atingidos. Foi uma bagaceira feia, a gente ficou perdida na mata, passamos vários dias para poder resgatar esse pessoal, alguns que a gente dava já como morto e tal, e foi nessa circunstância que eu conheci a irmã Dorothy. E desse tempo para cá, aquela mulher que acredita que todo mundo acredita em Deus e que todo mundo teme a Deus, e portanto ela sempre achava que ninguém ia atirar nela, que ninguém ia matar ela, que ninguém ia ofender a ela, porque todos sabiam que ela era uma religiosa e que sempre desejava o bem das pessoas. E tanto é que eu nunca acreditei que de fato alguém pudesse tirar a vida da irmã Dorothy. E aí eu comparo muito esses esforços dela, do Chico Mendes, do Wilson Pinheiro, onde estivemos em Brasileia também fazendo aniversário dos 30 anos do sindicato, e foi feita a memória do Wilson. Então, que às vezes é meio esquecido pela história. De certa forma, ele é o criador da figura dos empates. É o Wilson que cria a figura dos empates junto com Elias Rosendo. O Elias Rosendo também ainda está conosco, mas já com alguns problemas de saúde. Então, mas foi o primeiro presidente do Sindicato de Brasileia, foi o Elias Rosendo. E talvez resgatando. E o Chico, na época, era recém-chegado ao sindicato, e quando o Wilson era presidente do sindicato, o Chico Mendes era secretário do sindicato de Brasileia. E aí foi o Chico que depois eu vou a Chapuri agora e vou criar um sindicato em Chapuri. E essa história, então, ele vai morar em Chapuri para... Quer dizer, ele já morava em Chapuri, porque na época os limites ali daquela região eram meio confusos. Muito próximo. Muito próximo. E ele, então, firma presença em Chapuri para a constituição do sindicato. Então,
ele, posso dizer que no ramo do sindicato, ele é filho de Chico Mendes, é filho de Wilson Pinheiro. Que morreu em 82, que morreu foi assassinado em 80, em julho de 80. Então, o baluarte dos empates no Acre chama-se Wilson Pinheiro. Claro que o Chico traz uma novidade, que é a luta pela configuração de uma reforma agrária com a identidade do seringueiro. Esse é o grande legado do Chico Mendes, que é reserva extrativista, né? Senador, e aproveitando inclusive a sua própria origem, hoje o senhor é um senador da República, mas a sua origem é a origem de um trabalhador rural, desse trabalho no campo, ligado a esse tipo de movimento social. Essa memória do trabalho do Chico Mendes, do Wilson Pinheiro, e essa história de lutas que o Acre teve durante as décadas de 70, 80 e até mesmo 90, elas contribuem para fazer com que o nosso Estado tenha um diferencial com relação à demarcação de terras, com relação às conquistas das classes menos favorecidas? Tem, porque em nenhum outro estado do Brasil, onde estes conflitos foram tão exagerados, atingiu um nível de tranquilidade como o Acre atingiu. Os conflitos que nós temos hoje no Acre, as disputas que ainda existem, são, digamos assim, são as normais, são as naturais dos processos, que ainda é uma querelazinha para aqui, outra para acolá. Mas o grande embate encerrou no Acre, no meu entendimento. E nós temos hoje um ordenamento territorial, no meu entendimento, razoável. Das 15 milhões de hectares de terra, que é o tamanho total do estado do Acre, nós temos cerca de 7 milhões, quase a metade, na mão da reforma agrária. Somando aí todos os tipos de áreas mais consolidadas, assentamentos em gerais do INCRA, as reservas biológicas, reservas extrativistas, terras indígenas. Quando você soma isso tudo, dá próximo de 7 milhões de hectares. E que não é pouca coisa, é a metade do território do Acre. Então, acredito eu que não é este o grande foco mais que o Acre precisa trabalhar daqui para frente. Mas, principalmente, o caminho agora é de fazer produzir, é de melhorar o aspecto da produção, melhorar a tecnologia, melhorar o ensino no campo. Queria até dizer que hoje estou convencido de que o ensino brasileiro, para o campo principalmente, ensina as pessoas a ir para a cidade. A gente precisa mudar esse sistema. Então, eu acabei descobrindo agora, é claro que não é novo, eu que descobri agora, que é o método da alternância, onde é um sistema de aproveitar o filho da família no campo para ela, digamos assim, se reencontrar com o seu modo de vida e ser feliz lá na sua terra. Tem alguns então, projetos é uma escola para eles, né? Para eles. Tem alguns projetos, inclusive, que já desenvolvem esse tipo de... Eu acho que o projeto RECA aqui já... Todos aqui estão bastante embrionários, né? O RECA está começando agora e, na verdade, o RECA não criou uma escola. Ele está adaptando jovens para estudar neste método. Agora que nós, de fato, começamos a trabalhar sobre agora que o SEBRAE, que outras instituições como o INCRA, o próprio governo do Estado, na Secretaria de Educação, começa a se manifestar no sentido de adaptar essas escolas nos assentamentos de reforma agrária. Bacana. Senador, a gente ainda tem muito papo pela frente, ano que vem, um ano político, a gente vai falar um pouco sobre política também, mas daqui a pouquinho no segundo bloco. Ok. Tá ok? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o senador Cibá Machado, no segundo bloco. Estamos de volta conversando com o senador Cibá Machado. Senador, no bloco anterior nós falamos sobre CPMI da Terra, sobre algumas questões políticas e, falando em política, o ano 2006 é um ano que promete ser acirrado. Um ano com muitas decisões, inclusive, a serem tomadas pelos senadores e deputados com relação à reeleição, ao tema da reeleição. Se aumenta ou não aumenta o tempo de governo, e mais uma questão política também, se o presidente Lula vai buscar a reeleição, isso tudo muda todo o quadro político, inclusive dos estados. Qual é a avaliação que o senhor faz do que espera os deputados e senadores nesse início de 2006, que até julho vai estar, até outubro, na verdade, vai estar
vai ser muito, muito acalorado, pelo que está se parecendo. Diogo, antes de mais nada, eu preciso resgatar um pouco aqui a história, porque a democracia brasileira nunca foi para os pobres. A democracia brasileira nunca foi para os desassistidos. A democracia brasileira sempre insistiu de que só quem é bem estudado e as classes mais ricas eram permitidas participar do comando da nação. Se a gente olhar rapidamente aqui, a Constituição de 1824, Constituição de Dom Pedro I, quando ele mandou um grupo de advogados criar a Constituição, ele olhou para a Constituição, não gostou, mandou rasgar, fez outra. E o que dizia naquela Constituição? Que só podia ser candidato as pessoas que tivessem um determinado nível de posse em diante. Era para ser eleitor, tinha que ter um nível de posse um pouco abaixo, que não atingiu ainda aquilo, mas que ainda assim era considerada a chamada classe média da época. Ou seja, só podia ser candidato os homens bons. Não podia ser candidato mulheres, os negros, os trabalhadores. Os homens bons, os homens que homens tinham bons, posse. as pessoas ricas. Então, qualquer outra pessoa podia ser boa do jeito que fosse, não podia ser nem eleitor. Imagine candidato. De lá para cá, o voto no Brasil tem sido um processo de conquista. Passo a passo, essa história toda, até chegar a Lula. Para chegar a Lula, presidente da República, é uma história que, se a gente pudesse contar com mais calma, valeria a pena. Porque é muito diferente do nível de conquista que o povo brasileiro teve para ter aquele presidente. Uma pessoa de escolaridade pequena, e eu sempre digo para as pessoas, eu não gosto de discutir escolaridade, eu gosto de discutir inteligência. Porque eu acho que a inteligência não depende da escola. E qualquer pessoa com ou sem escola pode ser uma pessoa inteligente. E eu acho que o presidente da República, Lula, é inteligente. Não estou dizendo que eu não sou favorável à escola. Agora, a chegada do presidente Lula à presidência da República, ele trouxe um nível de esperança tão grande, mas tão grande, que talvez suplantou qualquer nível de expectativa do que é realmente um governo. Com todos os seus limites, com todas as suas dificuldades. Então, pegar um Brasil da forma que está, um país desacreditado, a década de Collor foi a chamada década perdida, a década de 90 foi uma década perdida. O Brasil teve crescimento negativo de menos 4%. O Brasil tinha uma população crescendo a 5% e ele crescendo que nem rabo de cavalo, indo para baixo. E pegar uma presidência da República nessas condições, o Brasil desacreditado lá fora, a aportação de recursos exteriores não chegava, os investimentos locais paralisados, uma série de problemas. Agora, senador, lhe interrompendo, mas é uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Com, enfim, uma série de escândalos que acabaram permeando algumas atividades do governo, principalmente nesse ano que passou, inclusive com a queda do José Disseu, um dos homens mais fortes dentro do governo. Isso não abalou um pouco essa esperança? Abalou isso, com certeza, nós estamos sentindo essa situação. O próprio presidente acho que deve ter se sentido, ele não demonstra, sabe, uma figura muito firme em si, mas eu acho que no fundo, o coração dele deve estar sentindo, puxa vida, estava tudo indo tão bem, e estava indo bem mesmo. Você imaginou o Brasil se colocando como um novo líder no mundo? O país mudou as negociações da Organização Mundial do Comércio, o país mudou aquela relação da construção da ALCA, da forma que os americanos queriam, o país passou a assumir uma posição de liderança. Líder no Cone Sul, líder não só do continente local, mas para o mundo inteiro, e chamou os países pobres do mundo para um desafio, que é o desafio de se colocarem com seus interesses, colocar num novo tipo de negociação com respeito, não dobrar o joelho diante de americanos ou de europeus. Então, portanto, quero te dizer que este era o lado positivo do governo. E certamente o presidente da República, se fosse candidato nessas condições, eu vou te falar, seria um massacre. Um massacre. Esta crise nos trouxe, não há um mal que não tragam bem, né? Alguns colegas do PT acharam que era possível fazer campanhas mais ricas, mais fáceis, mais não sei o quê, e dá problemas. Então, não vamos seguir mais esse caminho. Eu, particularmente, estou na presidência do PT, vou insistir que esse caminho não nos interessa mais, vamos ter que temos que ganhar uma eleição em cima do debate, em cima da construção de ideias, em cima do esclarecimento público. E, portanto, aguardamos que a reforma política que vai ser votada agora durante a convocação extraordinária, ela possa avançar sobre essas coisas. A modificação sobre a forma eleitoral deste ano, ela aponta, assim, que a campanha seja a campanha mais, digamos assim, eu vou usar a palavra, mais pobre, mais enxuta,
Então, se propõe que diminua o prazo da campanha de 90 para 60 dias, que acabe com a figura do marketing eleitoral, que ali é o candidato e o eleitor falando, acaba com a história de brindes, não pode mais ter camiseta, boné, chaveira, estas coisas. Então, tem uma promessa para isso. E a outra, que o PSDB agora está colocando na ordem do dia, é que se acabe com a reeleição. Acabar com a reeleição, garantindo o aumento do mandato de 4 para 5 anos. Coincidentemente, eu apresentei um projeto sobre isso em 2003. Não tinha nada falando sobre este assunto, mas é uma coisa que eu acredito. Para mim, eu estou convencido de que reeleição não ajuda o Brasil. A grande maioria dos países da América do Sul tem essa configuração de 5 anos. 5 anos sem a reeleição. Então, você vai ter casos isolados, assim, para aqui e para acolá, que deu certo a reeleição. E eu acho que foi muito positiva a reeleição do Jorge Viana, acho que todos nós concordamos com isso e tal. Mas quando você olha para o geral do Brasil, não teve. E o Instituto da Reeleição de Presidente da República não dá certo, por quê? Porque o ano que o presidente candidato está assumindo, ele sempre vai dizer que está assumindo a carcaça anterior, os problemas do que passou. Então, aquele ano está parado. O outro ano já é ano de uma nova eleição, a eleição municipal. E que se não der atenção para isso, as alianças se formam de outra forma. O terceiro ano é o único ano que eu considero que se tem para, de fato, fazer alguma coisa mais. No quarto ano você está preocupado com a reeleição? No quarto ano já é eleição. Então eu estou propondo que, e veja mais, em 10 anos você acaba tendo 5 eleições, da forma que está. Cada eleição está na faixa de 700 milhões de reais, que foi o custo da eleição anterior. Então, nós temos 3,5 bilhões de reais investidos em eleição a cada 10 anos. Sugiro que faça 2 a cada 10 anos. Se for 700, cada uma, nós temos 1,5 bilhão, mais ou menos. O que você acha da proposta de unificar todas as eleições? Eu também considero isso muito importante para a democracia. Porque aí a pessoa que se elegeu vereador vai ser 5 anos vereador. Se ele quiser mudar para outra coisa, ele muda quando encerrar o mandato de vereador. Quem se elegeu prefeito, continua prefeito. Quem elegeu deputado, continua deputado. Quem elegeu o que elegeu, continua aquilo até encerrar o mandato. Você acha que uma proposta como essa deve passar? Aí eu não... Na sua opinião, pelo que não sei. De fato, eu também apresentei esse projeto. Está lá, está no debate. E proponho isso a partir de 2014. Que as eleições de 2008 tenham 6 anos de mandato. Excepcional, né? E as outras de 2006, 2010 teria 4 anos ainda. Quando for em 2014, todos seriam eleitos no mesmo dia, eleição, com 5 anos de mandato. Fica difícil também, em toda época de eleição, principalmente as eleições presidenciais e que envolvem a eleição também para senadores, deputados e governadores, sempre tem uma proposta de se votar uma mudança nas regras do jogo político brasileiro. Não foi diferente das outras vezes, né? Mesmo quando o Instituto da Reeleição começou a ser utilizado no Brasil. A gente também tem alguns casos interessantes com relação à reeleição, que é a relação de parentesco. O Acre tem uma situação muito peculiar por conta do senador Tião Viana, que seria um pretenso candidato a governador, mas não pode por conta do seu irmão, Jorge Viana, ser governador. O senhor acha que existe uma possibilidade de haver uma mudança nesse sentido, para que de repente possa acontecer? Existe algum outro estado nessa mesma situação do Acre, senador? Tem vários. Não dá para a gente identificar muita coisa, porque acho que só quando a lei for aprovada que vai se aflorar. Mas tem um caso do prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, o filho é deputado, o pai é prefeito, aí quem sabe pode ser em algum momento os dois estarem livres para fazer. Tem um caso do garotinho, a esposa é governadora, ele foi governador, como é que fica? Tem um caso aqui do Jorge do Tião. Então, são os casos assim que são mais na ordem do dia aí. E hoje, todos nós temos a convicção de que é um dispositivo que pode ser muito bem entendido. Já há um avanço sobre isso dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, de aprovação. É matéria a ser discutida agora, durante o período de convocação extraordinária. É um dos assuntos que o presidente Renan Calheiros colocou na pauta do Congresso para ser votado. Então, nós achamos hoje que tem clima bastante promissor para a aprovação desta emenda. Agora, senador, é mais difícil ou é mais fácil, ou não sei se talvez seja mais complicado de aprovar uma medida que vai ter um efeito imediato como essa nas eleições de 2006, não é isso? Não, é porque como a emenda constitucional, ela não tem prazo determinado.
qualquer lei inferior à Constituição teria prazo determinado. Ela só poderia valer a partir de X período. No caso da Constituição, não. Se ela for aprovada, o dia que for aprovada, entra em vigor de imediato. Assim que ela for publicada? Assim da publicação já entra em vigor. Então, o nosso problema não é prazo. Nosso problema é só abrir o Congresso e ter a condição de votar e tá resolvido. Ou seja, ainda estamos, com relação à reforma política, ainda estamos no mar das possibilidades. Porque é um conjunto de medidas, né? E aí a gente sabe que nos moldes que a eleição foi tratada até hoje, é quem reproduziu, digamos assim, a configuração do Congresso que nós temos. Então, muitos parlamentares ficam preocupados de fazer mudanças bruscas no processo eleitoral e depois correr o risco de não ser eleito. Aí, portanto, digamos assim, é a dúvida que tem para fazer essas mudanças lá. Mas todos concordam de que, se não fizer nenhuma mudançazinha, por menor que seja, aí vai valer a pena, então, o Valério Duto. Vai valer a pena porque o Valério pagou as contas do PSDB de 98, pagou as contas do PSDB de 94, pagou parte das contas do PFL e acabou alguns petistas achando que poderia participar dessa festa também e pegando dinheiro do Marcos Valério para fazer campanha eleitoral. Dança um, vai dançando todo então mundo. Vai valer a pena o Caixa 2. Então não valeu a pena caçar o Zé Disseu, então não valeu a pena caçar o Roberto Jefferson, então não vale a pena mexer com parlamentar nenhum, porque então o Caixa 2 é para todo mundo, então libera o Caixa 2. Então a empresa pode doar dinheiro da forma que ela quiser, sem precisar fazer um registro oficial. Então, portanto, eu acredito que o Congresso, se não avançar em direção a isso, ela deveria então dizer, então para com tudo que é investigação, devolve os mandatos de quem foi cassado e vamos parar aqui de estar enganando a população. Senador, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre o Acre e sobre a questão da educação no Acre. Existem emendas suas, um trabalho seu específico nessa triangulação entre a UFAC e os ministérios envolvidos com a interiorização da nossa universidade. Eu queria que você fizesse também o senhor fizesse um pouco um balanço de como é que estão essas negociações. Recentemente o reitor da universidade foi a Brasília para tentar a liberação de alguns recursos. O que representa a interiorização da UFAC hoje, nesse atual momento que a gente vive? Olha, nós estamos, graças a Deus, estamos num nível de entendimento muito grande aqui no Acre. Parlamento local, a Assembleia Legislativa, a Bancada Federal, o Governo, Tribunal de Justiça, Universidade, Polícia Federal, todo mundo. E é junto que se discute o orçamento da União. Juntos, nós decidimos juntos, encaminhamos juntos e o dinheiro, quando vem, todo mundo fica sabendo. E neste interim foi que eu fiz a sugestão de que a emenda aqui, porque lá tem um procedimento que cada senador pode indicar uma emenda considerada emenda coletiva. Não é emenda do senador, é uma emenda que o senador indica dentre as coletivas que o Acre tem direito. Então, nós sempre trabalhamos assim. O Tião faz a emenda dele destinada às questões de saúde, o Geraldo fez as dele destinadas à infraestrutura rural e eu tenho colocado a minha em direção ao ensino superior, que não é só ensino, pesquisa e extensão. Então, o fortalecimento da universidade. Então, o Henrique Afonso fez para a Universidade da Floresta, tem botado também alguma coisa para lá, e eu tenho tentado ajudar outras áreas da universidade também com as individuais. O sucesso disso já é muito importante. Por quê? Nós temos aí, segundo o reitor Jonas Filho, a possibilidade de colocar a universidade em todos os municípios. Você já imaginou a gente conseguir colocar uma espécie de um campozinho bem pequenininho, mas uma representação da universidade lá em Jordão, lá em Santa Rosa, lá em Marechal Thaumaturgo, e com cursos regulares, permanentes, e um curso discutido com a comunidade, que ela também possa dizer qual é o curso que ela gostaria para os seus jovens lá, não é aquele que, vai o curso fulano de tal, porque é o que pode ir. Não, está sendo discutido. Moisés Diniz, que é um deputado aqui da Assembleia, tem se dedicado a fazer estes seminários no interior, junto com o Petecão e outros. Então, criou uma harmonia. E, portanto, agora, para nossa felicidade, ontem, o governador Jorge Viana, o Gilberto Siqueira, que é o secretário aqui do Planejamento, mais o reitor Jonas Filho, a gente assinou, mandamos para lá, o ministro nos atendeu, e quando chegou lá, o ministro estava falando de atender só 30% do pedido.
Aí o Jorge Viana, não, essa daqui tem que ser toda, e ele nos dá a promessa de que até amanhã ele diz que vai rapar o fundo do pote lá para ver se ele atende a universidade no todo. Se atender, então, esta meta vai ser atingida, que é de colocar a universidade em todos os municípios do estado. Bacana. Senador, nós estamos chegando ao final do programa. Nosso tempo, infelizmente, é curto, tem muita coisa para se falar, ainda mais quando se fala da universidade. Mas as coisas estão bem encaminhadas, então, nesse sentido. Bem encaminhadas. E, para ir finalizando, dizer o que eu espero da universidade. Aí é uma questão, digamos assim, de... Como eu acredito em Deus hoje, eu acredito hoje que a universidade vai ser um dos pilares do desenvolvimento do Estado. Então, eu imagino assim, que a nossa universidade tem que se preocupar em produzir patentes nas suas áreas de pesquisa e tal, a gente levantar novos conhecimentos, invadir no bom sentido a nossa biodiversidade, arrancar as informações para ver se esses cabras que vêm de fora fazer bioprospecção aqui, que faz biopirataria, que levam a informação lá para fora, como agora patentearam 20 princípios ativos do veneno do sapo campô, e aí tudo agora americanizado, tentaram patentear o cupuaçu, trabalho do Henrique Afonso, das organizações, conseguiram tirar isso da mão do japonês. Então, a gente não adianta ficar aqui brigando, estão roubando a gente. A gente tem que ir lá e a gente fazer a investigação, a gente fazer a pesquisa, porque a gente se apropria da informação e a gente vai ganhar o dinheirinho, o merecido dinheirinho, tão sonhado aqui do Wilson Pinheiro, do Chico Mendes e tantos outros guerreiros que sonharam com a felicidade com a floresta viva. As lutas se modernizaram, então, não é isso? Se modernizaram, agora é isso. Eu até brinco com alguns colegas. O Wilson Pinheiro, na época, o símbolo da luta dele era de ser valente. Ele era valente e tal. Aí eu digo, agora não é mais valentia, meu irmão, agora é esperteza. Esperteza, quem sair na frente sai ganhando. Sair na frente sai ganhando. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias da Aldeia, conversando com as 22 cidades acreanas. Obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o senador Cibá Machado. Até a próxima, a gente se vê.